Lei Complementar número 75 dispõe sobre a organização, as atribuições, o estatuto do Ministério Público da União. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. O Congresso Nacional decreta: Título 1 das Disposições Gerais. Capítulo 1 da definição dos princípios e das funções institucionais. Artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por lei complementar, é instituição permanente essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista, alínea A, o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. Alínea B. A preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Alínea C. A prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. Alínea D. A indisponibilidade da persecução penal. Alínea E. A competência dos órgãos incumbidos na segurança pública. Artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. Inciso 1. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. Alínea A. A soberania e a representatividade popular. Alínea B. Os direitos políticos. Alínea C. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Alínea D. A indissolubilidade da União. Alínea E. A independência e harmonia dos poderes da União. Alínea F. A autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alínea G. As vedações impostas à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Alínea H. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União. Inciso 2. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos. Alínea A. Ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. Alínea B. Às finanças públicas. Alínea C. A atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Alínea D. A seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. Alínea E. A segurança pública. Inciso 3. A defesa dos seguintes bens e interesses. Alínea A. O patrimônio nacional. Alínea B. O patrimônio público e social. Alínea C. O patrimônio cultural brasileiro. Alínea D. O meio ambiente. Alínea E. Os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Inciso 4. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social. Inciso 5. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto, alínea A, aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos às ações e aos serviços de saúde e educação.
A linha B, aos princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Inciso 6. Exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Parágrafo 1º. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Parágrafo 2º. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observado os princípios e normas nelas estabelecidos. Capítulo 2. Dos instrumentos de atuação. Artigo 6º. Compete ao Ministério Público da União, inciso 1, promover ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2. Promover ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inciso 3. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Inciso 4. Promover a representação para intervenção federal dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 5. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 6. Impetrar habeas corpus em mandato de segurança. Inciso 7. Promover o inquérito civil e ação civil pública para, a linha A, a proteção dos direitos constitucionais, a linha B, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A linha C, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos a comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. A linha D, outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Inciso 8. Promover outras ações, nelas incluído o mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Inciso 9. Promover ação visando ao cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 10. Promover a responsabilidade dos executores ou agentes do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. Inciso 11. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras, por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. Inciso 12. Propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Inciso 13. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Inciso 14. Promover ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: a linha A, ao Estado de Direito e às instituições democráticas; a linha B, à ordem econômica e financeira; a linha C, à ordem social; a linha D, ao patrimônio cultural brasileiro; a linha E, à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; a linha F, à probidade administrativa; a linha G, ao meio ambiente. Inciso 15. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Inciso 17. Propor as ações cabíveis para: a linha A, perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal; a linha B, declaração de nulidade de atos ou contratos geradores de endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. A linha C, dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. A linha D, cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal.
A linha E, declaração de nulidade de cláusula contratual, que contrarie direito do consumidor. Inciso 18. Representar. A linha A, ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. A linha B, ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. A linha C, ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. A linha D, ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inciso 19. Promover a responsabilidade, a linha A, da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União, em defesa do meio ambiente e de sua preservação e de sua recuperação. A linha B, de pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática da atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e reparação dos danos causados. Inciso 20. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União como instituição observadora na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão ou administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, inciso 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, inciso 1, notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. Inciso 2, requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Inciso 3, requisitar da administração pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Inciso 4, requisitar informações e documentos de entidades privadas. Inciso 5, realizar inspeções e diligências investigatórias. Inciso 6, ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Inciso 7, expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar. Inciso 8, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Inciso 9, requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente na forma da Lei Processual Penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência de caráter sigiloso da informação, do registro do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e estimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República ou Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Estado, Ministro do Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe da missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público, a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias para atendimento prorrogável mediante solicitação justificada.